Uma noite de 1875, um jovem judeu teve uma visão. De repente, como se um raio atingiram e a luz incandescente irradiasse diante dos meus olhos, e fui transportado para a passagem do Jordão, onde os filhos de Israel cruzaram para a terra prometida, e uma grande voz soou nos meus ouvidos, o retorno do povo à língua e à terra. Desde então, essa voz reverbera em meus ouvidos constantemente. Na minha mente, isso significa que Deus o encomendou a chamar seus companheiros judeus a retornar à terra prometida. Eliezer Ben Yehuda nasceu em Belarus em 1858. Sua fascinação com a linguagem hebreia começou cedo e começou a estudar a Bíblia aos 3 anos de idade. Seus pais queriam que ele se tornasse rabino, então eles o enviaram para a yeshiva. Ele é definitivamente um homem temente de Deus, que ele é um homem crente, mas ele não é um judeu da sinagoga. Depois do ensino médio, Ben Yehuda comunicou a notícia à mãe dele. Ele queria ser médico, não rabino. Então foi para a Sorbona em Paris, onde estudou medicina, história judeu e filosofia. Ele também descobriu um movimento que mais tarde seria conhecido como sionismo. Naquela época não havia sionismo. Herzl ainda estava há 20 anos de escrever seu famoso Estado Judeu, mas Eliezer estava lá e Eliezer estava defendendo um Estado judeu. Vamos voltar para lá. Vamos nos restaurar naquela terra. Vamos reviver o hebraico, que é a língua em que Deus falou conosco. Então retomaremos nosso lugar adequado no plano das coisas. O plano de Ben Yehuda para ser médico terminou quando ele desenvolveu tuberculose. Ben Yehuda foi a uma clínica e lá os médicos o examinaram e disseram que ele estava condenado. Ele não viverá para celebrar o próximo aniversário. Eu disse que é melhor você fazer paz com o mundo porque não viverá muito tempo. Quando ele enfrentou a ideia da morte, lembrou-se de sua visão vários anos antes de Deus chamá-lo para a terra prometida. Foi quando ele decidiu, quando ele, você sabe, aparentemente viu a escrita na parede e disse, você sabe, Deus não quer que eu esteja em Paris. Deus quer que eu seja o que ele me mostra. Antes de partir, ele informou sua noiva, Deborah, que ainda estava na Rússia. Mas ele não escreveu diretamente a ela, e sim ao pai dela. Disse, querido Senhor, escrevo para você porque desejo informar que contrai uma doença mortal e não posso me casar com sua filha. Deborah recusou ser abandonada e seguiu até Jerusalém. Então eles se casaram, vieram para Israel juntos, e Eliezer Ben Yehuda afirmou que ele nasceu de novo em Jerusalém. Em 1881, Palestina não parecia a ideia deles da terra prometida. Jerusalém e toda a terra de Israel estavam desertas. É deserto pelas pessoas, é deserto pela natureza. Quando Eliezer voltou, ele disse que devemos trazer Deus de volta para a terra. A terra estava deserta e as pessoas estavam divididas. Até que ele começou a falar hebraico em Jerusalém, os judeus que vieram da Polônia lidaram apenas com outras pessoas que vieram da Polônia porque falizavam a mesma língua. E as pessoas que vieram da Romania falavam apenas com outras pessoas que vieram da Romania. Para ajudar a unificar o povo, Ben Yehuda começou a publicar um jornal em hebraico. Naquela época, nem havia uma palavra hebreia para jornal ou dicionário que ele compilaria mais tarde. Então, Ben Yehuda cunhou essas novas palavras usando raízes de idiomas antigos como hebreu, cananão e árabe. A palavra hebraica antiga e para o tempo
tornou-se um tom para jornais, pois um jornal é uma publicação sensível ao tempo. Um dicionário é uma coleção de palavras, e uma palavra hebraica é Mila. Então o dicionário se tornou Milon. Ele escreveu artigos para o jornal e dizia que houve um grande incêndio em Jerusalém, mas apenas as pessoas não sabiam a palavra para fogo. Ele colocou uma pequena lista de palavras atrás do jornal e disse às pessoas que eu só listaria uma vez. Então, se você não se lembra, corte esta lista e guarde. Logo, leitores começaram a pedir um dicionário completo. Então, Ben Yehuda começou a compilá-lo. Em muitos casos, ele se revoltou à Bíblia para inspirar e criar novas palavras. Um exemplo é a palavra para pistola. Ele tentou encontrar raízes nas palavras antigas. Há uma palavra em Ezequiel que fala sobre certas pedras e o texto as chamava Avner Ekdah e não nos diz o que é Ekdah. Agora também sabemos sobre um jovem que pode fazer maravilhas usando o seu corpo com algumas pedras boas. Então Eliezer colocou sua mente nisso e diz que as pedras com um buraco na cabeça de Golias. Talvez seja Avner Ekdah. Hoje você pode usar este cardo e você pode colocar um bom buraco na cabeça de alguém, o que irá um pouco diminuí-lo, você sabe, assim como ele fez com Goliat. Então ele decidiu chamar essa coisa de Ekdah, e esse é o nome até hoje. Agora, eles tinham uma pistola nos dias da Bíblia? Não, eles não, mas a palavra se encaixa. Ben Yehuda também criou um comitê para ajudá-lo com palavras especializadas. O que ele fez foi convidar pessoas que puderam lhe dizer quais palavras são necessárias. Por exemplo, ele tinha um médico e o médico lhe disse: precisamos de uma seringa, precisamos de uma palavra para colocar uma faixa em torno da ferida. Para sua família e amigos, Ben Yehuda tem uma regra estrita, apenas hebraica. Isso representou um desafio para sua esposa, que sabia russo, francês e alemão, mas muito pouco hebraico. Disse a esposa: se ninguém falar hebraico com você, não ficará sem amigos. Eu realmente desculpe. Esta regra também se aplicava ao seu filho, a quem ele chamou Ben Sion, ou filho de Sion. Mesmo quando bebê, ele foi mantido em casa para não ser exposto a outros idiomas. Ele tinha quase 3 anos. Não disse uma palavra. Todos na cidade sussurraram por trás de suas costas, porque eles apenas falavam hebraico com ele. Disseram que ele se tornaria um idiota. A mãe foi muito mais afetada pelos boatos do que o pai. Então, um dia, quando ela estava sozinha em casa, você sabe, ela estava sentada segurando o bebê. Ele estava chorando. Ela estava tentando consolá-lo e deixá-lo se acalmar, e finalmente começou a cantar uma canção de Nuna para ele, que sua mãe cantou para ela quando era bebê, que era uma canção de Nuna russa. Naquele momento, Ben Yehuda entrou. É claro que ele levantou o teto, ou pelo menos o teto. O que você está fazendo? Você está arruinando tudo aqui. Trabalhei duro, fiz tudo isso, etc. Ele gritou com ela. De repente, a criança abriu a boca e disse: já é suficiente, pai. Eles morreram. Abba morreu. Isso é morrer, o que significa parar em hebreu o suficiente. E Voraen e outro, você sabe, não tem palavras. De repente ele falou. Vários anos depois, a tragédia atingiu a família Ben Yehuda. Devora contraiu a tuberculose de Eliezer e 2 anos depois morreu. Ele sentiu uma tremenda sensação de culpa e dentro de 90 dias após sua morte, 3 das 5 crianças morreram também não de tuberculose, mas de uma epidemia de gripe.
Antes de morrer, Devora escreveu uma carta para sua irmã mais nova, Hemda, que ainda vive na Rússia. Ela disse que eu vou embora em breve e que chegará a sua vez. Então ela colocou outra linha e disse: se você quiser ser uma princesa, venha a Jerusalém e case-se com meu Eliezer. Hemda seguiu o conselho de sua irmã e escreveu para Eliezer. Ele se recusou a casar com ela, temendo que ela também lhe causasse a doença. Mas Hemda, como sua irmã, não aceita uma resposta. Então ela forçou a mão dele e ele se casou com ela. Ela morou com ele por 30 anos. Ela teve 6 filhos com ele, dos quais 3 morreram. Ela criou 2 filhos que sobreviveram da irmã. Ela é minha avó. Sua primeira esposa foi o amor da juventude. Ele também adora e ama sua segunda esposa. Mas a segunda esposa dele não era, sabes, como um grande romance. Sua segunda esposa é seu companheiro de ajuda. Se ele tivesse continuado como estava com sua primeira mulher, ele nunca teria terminado o trabalho e provavelmente tudo teria falhado. Deus preparou essa mulher para ele. Quando Hemda ben Yehuda viu o diário dele, perguntou: como sabe onde estão as palavras? Como planeja alfabetizar essas palavras? O que pensa com sua sabedoria superior? Ela disse que o cartão de índice. Coloque cada palavra em um índice. Todas as palavras de Aleph estão aqui, todas as meninas ruins estão aqui, todas as palavras de Gimel estão aqui. Agora você está pronto para fazer um dicionário. Enquanto seu trabalho progredia, Ben Yehuda era frequentemente atacado por judeus ortodoxos de Jerusalém, sendo rotulado de herético. Eles consideraram o hebraico uma língua sagrada e se opuseram a usá-la para o que chamaram de bate-papo de ídolos. Ele também não era muito popular com o novo movimento sionista. O seu líder, Theodor Herzl, era de Viena e ele imaginava um novo Estado judeu com o alemão como língua nacional. Quando Herzl visitou a Palestina em 1898, levou apenas 5 minutos para se encontrar com Ben Yehuda, anotando o encontro em seu diário. Eu conheci um jovem fanático que tentou me convencer. Mas o que nosso movimento precisa é adotar o hebraico como nossa língua nacional. É claro que era absurdo. Mas Ben Yehuda nunca se desviou de sua missão. Passou 2 décadas trabalhando arduamente para completar seu dicionário, às vezes 17 horas por dia. A maioria dos judeus em Jerusalém estava agora falando hebraico, e em 1921 tornou-se uma das 3 línguas oficiais do palestino, governado britânico, juntamente com o inglês e o árabe. Naquela época, o trabalho de Ben Yehuda prejudicou severamente sua frágil saúde. Eliezer ben Yehuda faleceu no mês de dezembro, na segunda noite de Hanukkah. A minha avó tinha um salão, sabes, ela sempre entreteu amigos, e o Ben Yehuda participou com eles. Então ele se desculpou e voltou ao estudo e trabalhou por um tempo. Então ele deitou-se e não conseguiu acordar. Quando as pessoas saíram, Hemda entrou no quarto dele e o viu deitado lá. Começou a falar com ele, mas ele não respondeu. Ele acabou de devolver sua alma a Deus apenas 40 anos depois de lhe dizer que não tem futuro. 30.000 pessoas seguiram seu funeral da cidade velha de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, onde foi enterrado. Hoje, uma das ruas mais populares da cidade leva seu nome, uma homenagem ao homem que deu ao povo judeu sua língua. Como uma pessoa disse, antes de Ben Yehuda, os judeus podiam falar hebreu. Depois dele, eles fizeram. Imagine se não houvesse um Eleazar ben Yehuda
E se em 1948 tivesses judeus morando em Israel falando 70 a 80 línguas? Isso nunca funcionaria. A linguagem é uma parte essencial do renascimento. É necessário, pois a respiração é necessária para a sobrevivência, e Ben Yehuda é o homem que Deus nomeou para tornar isso possível.